Então, sejam muito bem-vindos a essa live. Meu nome é Gilberto Boff Bisognin. Eu estou aqui hoje não para fazer a live de hoje, mas sim para introduzir a uma pessoa que vai falar sobre alguns aspectos da nossa saúde e qualidade de vida, né? Então, é muito bom. Agora há pouco nós estávamos justamente comentando que nós tivemos uma live para as pessoas que empreendem na Doterra, e essa live de ontem, ela realmente foi incrível, foi impactante, até agora nós estamos impactados com tantas informações de grande valor, né, e tão inspiradoras, que fazem com que a gente se sinta como uma grande família na Doterra. E esse aspecto maravilhoso que nos traz, justamente a saber que cada um contribui com uma parcela. Você que está aqui hoje, que compartilhou o óleo com uma única pessoa já, você já é uma pessoa que, né, já impactou vidas, já trouxe novidades, já trouxe alegria, já trouxe alívio, trouxe sensações melhores, e isso muitas pessoas hoje, né, ficam realmente impactadas com o que pode acontecer. Avisando também que essa live está sendo gravada, né, a Débora aí sempre gosta de gravar lives e expandir o seu conhecimento de forma muito global, né, e tem sido fenomenal esses momentos com a Débora. E também, quando você assistir ela no YouTube, se inscreva no canal, porque você vai saber das outras lives, dos outros momentos, né, e das outras inovações que vão ter sobre isso. A live, então, de ontem, com Ezequiel Maia, Presidencial Diamond, ele não é Presidencial Diamond, ele já é duplo Blue Diamond. Sabe o que é isso, gente? Bom, isso é uma pessoa que tem tranquilidade física, emocional e financeira até os dias dele acabar, só com o dinheiro que ele tem, não precisa mais trabalhar. Mas ainda assim ele continua compartilhando. E por quê? Né? Justamente para trazer o que há de melhor para as pessoas e fazer isso, então, ser uma coisa muito legal e muito bacana. Além de tudo isso, né, todos nós aí estamos engajados também no programa Healing Hands, tá? Então, para avisar, o programa Healing Hands, pessoas, vocês que têm alguma coisa para doar, brinquedos, roupa, calçado, alguma coisa que vocês queiram doar, o programa Healing Hands está fazendo uma campanha no Brasil todo para ajudar pessoas com necessidades, né? E esses alimentos ou essas roupas, esses sapatos, brinquedos e tudo, vão para o programa e vai ser espalhado para comunidades no Brasil inteiro, né? Então, isso é muito bacana e também nós podemos organizar cada vez mais isso na nossa região. Na sua cidade, você pode impactar muitas pessoas e fazer com que essas pessoas sejam impactadas. Eu gostaria de saber também quem é que gosta de usar um óleo essencial, né? Quem é que já usou um óleo essencial no dia de hoje, né? Especialmente no dia de hoje. Ó, a Débora já levantou a mão, o Jair e a Yara, né? Os outros que queiram abrir a câmera aí, ou mandar um ok na live e dizer, eu já usei meu óleo hoje, né? Agora imagine o seguinte, gente, um óleo maravilhoso, tá? Um óleo que ele, ao ingerir ele, ele dá uma sensação de frescor, de alívio, de qualidade de vida. E olha só que legal isso. Esse óleo chama-se Green Mandarin, né? Até no final, se a Débora quiser dar uma pincelada, uma falada sobre o Green Mandarim, mas esse óleo é incrível ingerir ele. Ele dá uma sensação assim, cada gole que você toma, você tem aquela sensação de êxtase, de se sentir empoderado e maravilhado com o óleo. Esse óleo, quando você vai comprar da Doterra, a preço de consumidor, né, de consultor da Doterra, você paga R$ 150. E olha só que maravilha, gente. Nós vamos ter no dia 25 desse mês o CPTG. O CPTG é para você ter mais conhecimento e mais empoderamento sobre os óleos essenciais. Aí tem um grande detalhe. O óleo sai 150 e a Doterra, ao você fazer a sua inscrição de apenas R$ 59 para participar do CPTG, você ganha um óleo de R$ 150. Tá fenomenal, tá incrível mesmo, né? E para quem está, né, também comprando seus produtos até o dia 15 no programa de LRP
aquele que dá produto grátis para você, né? Você também pode ganhar mais um óleo grátis até o dia 15, fazendo 125 pontos, né? Então, se você ainda não sabe qual é o programa do CPTG, aquele que dá óleo grátis para você, procure a pessoa que lhe convidou. E aí você vai poder se empoderar mais sobre os óleos. Só, Débora, já vamos iniciar. Eu sei que tu é uma pessoa assim que prepara um material incrível, o pessoal está muito animado aí para te assistir, né? E tem um detalhe muito interessante. Alguns de nós, né, usamos todos os dias óleos essenciais. Mas o que é um óleo essencial? Vamos pensar numa planta que sai lá da África e do Paquistão. Essa planta, ela simplesmente, ela precisa de força e capacidade para aguentar altas temperaturas e baixas temperaturas num único dia. E ela precisa criar uma resina de resistência. Então, assim, ó, se você tem um suplemento alimentar, é excelente. Agora, se você tem um suplemento alimentar com um óleo essencial desse, que é o que a Débora vai falar, que tem alguns óleos que, inclusive, algumas vitaminas que ainda têm os óleos, você vai ficar mais empoderado. Então, né, você imagina quanta resistência essa planta precisa para aguentar tudo isso. Aí a gente fica pensando, mas ó, vou dizer para vocês o seguinte: aqui no Rio Grande do Sul, uma pessoa fica 10 minutos na rua, ela já está encarangada. Lá no Nordeste, ela fica uma meia hora no sol, assim, com uma camiseta, ela já está suando até o pescoço. Ou seja, nós não aguentamos muito. Então, ter o poder das plantas no nosso dia a dia, com óleos essenciais, é divino, é maravilhoso, né? E é uma coisa que nós realmente ganhamos como uma dádiva do nosso Criador. E isso é muito importante, tá? Então, hoje vamos ter uma live falando sobre vitaminas e sais minerais. Por que que a gente precisa ter um equilíbrio das vitaminas e desses sais minerais? Qual é a composição adequada? Como cuidar da nossa saúde de forma adequada? Então, com vocês, a nossa doutora Débora Machado, especialista, né, em óleos essenciais já por gerações, desde o pai dela, né, e que também estuda, ainda faz faculdade, é professora, ensina a parte de personal trainer e tem uma composição completa sobre o que há de melhor para todos nós. Com vocês, então, Débora Machado, já vou te colocar como co-anfitriã para te poder compartilhar teus slides. Tá bom. Bom, primeiro, gente, boa noite a todos. Obrigada por todos aqui. E hoje é um bate-papo, então, sobre saúde, que é o nosso objetivo maior aqui dentro da doTERRA. E eu espero, então, poder conversar um pouco sobre os sais minerais, sobre as vitaminas e de que forma que elas nos ajudam, né? Qual é a nossa necessidade em relação a elas. E se devemos ou não suplementar, qual é a importância dessa suplementação. Então, eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Eu vou me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. Então, eu sou a Débora, eu sou fisioterapeuta e educadora física e docente nas faculdades de enfermagem e psicologia da FACT. Eu ministro as disciplinas de neuromorfofisiologia, de fisiologia humana e anatomia humana. E hoje a gente vai conversar, então, um pouquinho sobre a função das vitaminas e dos sais minerais na nossa saúde. Então, vamos lá. Gente, lembrando que saúde, ainda mais dentro da doTERRA, e foi por isso que eu escolhi a doTERRA também, a saúde dentro da doTERRA e dentro da visão de saúde integralista, ela envolve vários aspectos. Então, ela envolve a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. Então, quando a gente vai falar em saúde, é importante a gente considerar que são vários os fatores que influenciam ela, que influenciam essas três esferas da saúde. Claro que nós vamos priorizar hoje a alimentação. Vamos falar um pouquinho da alimentação e da necessidade, então, das vitaminas e sais minerais.
Mas eu quero lembrar, né, que é muito importante o exercício físico, que é muito importante um sono de qualidade, que é importante cuidarmos, então, das nossas emoções e da nossa atividade cerebral. Assim como é importante, gente, nós termos cuidados proativos com a nossa saúde. E os cuidados proativos entram bem na fala de hoje, porque quando a gente percebe uma necessidade e vai em busca de suprir essa necessidade, nós estamos tendo um cuidado proativo com a nossa saúde. Outra questão importante, gente, sempre lembrando que nós sim devemos estar consultando os médicos, né, para estar fazendo exames, para estar realmente verificando as nossas taxas sanguíneas, para ver se está tudo ok, aonde que eu posso melhorar, o que eu preciso fazer. Junto dessas consultas, é interessante, gente, que nós tenhamos também uma voz ativa, que a gente converse com o médico, né? Converse com o médico sobre quais alternativas que a gente tem. Eles vão dar várias opções e vocês, como já conhecem aqui a aromaterapia, como já conhecem elementos naturais para apoiar a saúde, vocês podem, então, estar dividindo isso com o médico para estar favorecendo a terapia convencional. Então, a gente diz assim, ó, que as práticas complementares, onde entram a suplementação, onde entra a aromaterapia, elas dão suporte, elas complementam os tratamentos convencionais quando eles são necessários. Quando eles não são necessários, a nossa saúde, em princípio, está ok, eu tenho que apoiar a minha saúde de qualquer forma para que ela se mantenha ok, para que eu tenha um envelhecimento saudável. Bom, a dica, gente, então, para manter uma boa qualidade de vida ela inicia, né, numa boa alimentação. Então, num fornecimento adequado de nutrientes essenciais às nossas células, para ajudar essas nossas células a trabalharem, para ajudar a nossa renovação celular, para ajudar com que a gente tenha energia, disposição, metabolismo saudável para todas as nossas atividades diárias. Cada um tem uma rotina diferente, mas, em geral, nós temos rotinas intensas, né? E essas rotinas intensas, elas requerem, sim, energia, né? Disposição. E isso vai depender, gente, bastante das vitaminas e sais minerais. Em relação à pirâmide da saúde alimentar, a gente tem hoje preconizados um alto consumo de água, tá, gente? Então, assim, ó, na pirâmide, quando nós vamos olhar, e vocês podem pesquisar, tem vários tipos de pirâmides disponibilizadas, mas as mais atuais, elas trazem na base, que é onde a gente tem que ter uma quantidade maior, elas trazem o exercício físico e o consumo de água, tá? Além disso, gente, além da atividade física e do consumo de água, tem vários outros alimentos que são importantes para que a gente esteja, então, tendo uma ingestão adequada de lipídio, que são as gorduras, de carboidratos e glicose. O carboidrato se transforma em glicose e a glicose é energia para o nosso corpo, de proteína, porque ela vai se transformar em aminoácido e nós utilizamos aminoácidos tanto na questão muscular, quanto em outras situações do nosso corpo. Além disso, ainda precisamos de vitaminas e de sais minerais. Tudo isso a gente vai adquirir através da alimentação. A questão é que, às vezes, a gente não consegue ter uma alimentação tão balanceada, ter uma alimentação tão saudável, porque aqui, gente, todos os alimentos que estão aqui inseridos, eles têm teores de vitaminas e de sais minerais. Mas muitas vezes nós não conseguimos consumir a quantidade adequada de cada alimento para que a gente tenha, né, a quantidade certa de vitaminas e sais minerais que o meu corpo precisa. Bom, falando um pouquinho mais da função, da ação das vitaminas e dos sais minerais, eles são considerados, gente, nutrientes essenciais para o nosso corpo. Por quê? Porque eles regulam enzimas, eles, às vezes, atuam apoiando o nosso sistema hormonal, então ele vai ajudar o nosso sistema endócrino a produzir hormônios. Eles participam, gente, da manutenção do ritmo cardíaco
é extremamente importante aqui alguns sais minerais e vitaminas, na contração muscular em geral, no funcionamento cerebral e no equilíbrio do organismo como um todo. Aqui entra também o nosso sistema imunológico, a nossa pele, o nosso cabelo, entra tudo, gente. O nosso corpo, todas as células do nosso corpo vão ter necessidade de vitaminas e sais minerais. Bom, as vitaminas e sais minerais, gente, eles ainda são cofatores essenciais para o crescimento, para a produção de energia e para o funcionamento imunológico celular. Eles são considerados essenciais, gente, porque o nosso corpo ele não consegue produzir toda a quantidade que ele necessita. Então, é importante que a gente adquira essas vitaminas e sais minerais por outras fontes. A princípio, pela fonte alimentar, e na ausência, ou não conseguindo suprir essa necessidade com a fonte alimentar, então, através de uma suplementação. Bom, gente, vitaminas e sais minerais, aqui tem alguns detalhes que é importante lembrar. Elas não possuem calorias, tá? E elas estão presentes em todos os alimentos naturais. Porém, os alimentos, eles diferem na quantidade e em qual tipo de vitamina e sais minerais que ele vai possuir. Então, cada alimento vai possuir vitaminas e sais minerais diferentes em quantidades diferentes. Por isso, gente, a alimentação adequada é aquela alimentação variada, porque através dessa diversidade de alimentos é que eu vou conseguir, então, estar suprindo as necessidades de vitaminas e sais minerais no meu corpo. Bom, gente, aqui alguns pontos de curiosidade. Olhem isso. As deficiências de vitaminas e de minerais, gente, eles têm um grande impacto também na economia. E a gente está falando agora de economias nacionais. Por quê? Porque torna os adultos menos produtivos e diminui a capacidade intelectual, tanto de adultos quanto crianças. Chegou ao ponto, e logicamente existem ainda outras discussões, mas em 2008, em Copenhague, lá na Dinamarca, foi feita uma convenção onde se considerou, gente, que dentre as 30 opções para melhorar o desenvolvimento mundial, dentre essas 30 opções, a provisão de micronutrientes a pessoas carentes seria uma das melhores opções de investimento para um desenvolvimento mundial. E hoje, gente, já tem muitos estudos sobre os micronutrientes e a aplicação deles no sistema de saúde pública. Por quê? Porque eles estão relacionados à diminuição de algumas doenças, à prevenção também de algumas doenças que a gente chama de doenças evitáveis, patologias evitáveis. Então, já se tem essa noção, gente, que investir na boa alimentação e na suplementação também é uma economia, porque no momento em que tu não desenvolve uma doença que vem da carência de uma vitamina ou de um mineral, tu está economizando, né? Então, a prevenção, gente, é muito interessante, porque ela tem essa questão relacionada à saúde, né? Saúde pública, mas ela também tem uma relação econômica. Então, às vezes, a gente pode estar pensando assim, mas é caro suplementar, né? É caro? Caro é ficar doente. Bom, gente, uma outra questão que a gente precisa lembrar é que é importante que a gente proteja as nossas células, né? E nós estamos expostos a diversos radicais livres. Esses radicais livres, gente, são moléculas que nós chamamos de instáveis, ou seja, são moléculas que elas têm uma perninha, que elas conseguem com essa perninha se ligar facilmente a outros componentes. E isso gera uma nova estrutura química que nem sempre é benéfica para a nossa célula. Então, os radicais livres, eles tendem a favorecer o nosso envelhecimento precoce, eles não favorecem o nosso metabolismo.
E nós, gente, produzimos radicais livres através da digestão de alguns alimentos, e nós estamos expostos também a muitos radicais livres. Nós consumimos também alguns alimentos que possuem na sua formulação, principalmente alimentos ultraprocessados, que possuem na sua formulação ali alguns elementos que vão agir no nosso corpo como radicais livres, que vão liberar no nosso corpo radicais livres. E esses radicais livres, gente, eles tanto danificam quanto eles podem destruir células saudáveis, justamente porque ele tem essa capacidade de se conectar com facilidade com outros elementos e, com isso, prejudicar a nossa saúde celular. Além disso, ele vai favorecer o envelhecimento, ele pode comprometer o nosso DNA, gente. Isso aqui é muito importante. O DNA é o nosso registro, é a nossa memória genética. Ele fica lá dentro do núcleo da nossa célula. E ali está, no DNA, no nosso DNA, estão todas as informações de como fazer a reprodução celular, de como que o nosso corpo funciona, está tudo ali registrado. Imagina, o radical livre, ele tem a capacidade de comprometer toda essa informação. É como se estivesse comprometendo como é que a gente chama? A CPU, né, do computador. Então, o que vai danificar, então, para frente, né, as novas células que vão ser geradas. Esse processo, gente, de envelhecimento, de comprometimento, pode, inclusive, afetar uma outra estrutura que a gente tem dentro das células, que são as mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que nós temos lá na nossa célula, que é responsável por pegar glicose, juntar com oxigênio, e quando ela faz isso, ela gera a energia celular, que é o ATP. Se eu prejudico a minha mitocôndria, eu posso ter oxigênio, eu posso ter glicose, mas eu vou ter um prejuízo na formação da energia. E, gente, baixa energia celular significa que as minhas células estão prejudicadas. Elas não vão funcionar de forma adequada. E eu vou sentir alguns sintomas relacionados a isso, tá? Gente, não briguem comigo, eu fiz umas tabelas, mas vocês vão entender que isso aqui, na verdade, é para facilitar, tá? Então, assim, eu reuni aqui todas as vitaminas e depois todos os sais minerais, eu vou apresentar cada um, calma, tá? E aí, eu reuni aqui algumas ações dele. Eu resolvi mostrar dessa forma, gente, para que a gente tenha um entendimento de que, por exemplo, ação antioxidante, quem é que vai ter ação antioxidante no meu corpo, se é esse o meu desejo? A vitamina A vitamina C, vitamina E, a vitamina B2, e depois o cobre, o magnésio, o selênio e o manganês. Então, eu tenho aqui, ó, minerais e vitaminas com ação antioxidante. Quem age como anti-inflamatório no meu corpo? As vitaminas E e K e o mineral selênio. E quando eu quiser desintoxicar, quem é que age como um desintoxicante? É a vitamina B3 e o iodo. E para a saúde da pele? Para a saúde da pele, gente, é importante as vitaminas A, C, B1 e B3, além da B7. B7 é a biotina que é muito importante, tanto para a pele quanto para o cabelo. Além disso, gente, é importante o selênio. Para a saúde do cabelo, é importante a vitamina A, vitamina E, a biotina, que é o B7, e o selênio. E o suporte do fígado, gente, nós vamos ter a atuação das vitaminas E e B1. Então, percebam que as vitaminas, elas vão ter diferentes ações no nosso corpo. E aqui está de uma forminha um pouco resumida, tá? Bom, em relação à coagulação sanguínea, gente, o que interfere na nossa coagulação sanguínea? A vitamina K e o cálcio. E quem que é protetor dos nossos vasos sanguíneos? Vitamina K. Para o
sangue, gente, eu aqui, desculpa, mas eu não coloquei as vitaminas, mas por um motivo, porque as vitaminas vão ter ações diferentes sobre o nosso sangue. Então, a vitamina C, ela vai ser importante na produção dos glóbulos brancos, ela vai dar suporte a isso. A vitamina B6, aqui, e a B12, elas vão estar relacionadas à produção de hemácias, inclusive prevenindo, nos ajudando a prevenir anemia. Além disso, gente, os minerais cobre e ferro também estão relacionados com a produção sanguínea de hemácias, de glóbulos vermelhos. O ferro, gente, ele é essencial para o glóbulo vermelho. É o ferro dentro da hemácia que carrega o oxigênio. E o oxigênio é carregado pelo ferro na hemácia para todas as nossas células. E lembram que eu falei há pouquinho que para a energia celular é importante a glicose e o oxigênio? Então, eu preciso desse oxigênio que está vindo conectado ao ferro, que ele chegue a todas as células do meu corpo. Quando eu tenho carência de ferro, por exemplo, eu vou ter sintomas de cansaço em função da anemia. Por quê? Porque não está chegando o oxigênio suficiente em todas as minhas células e, portanto, as minhas células não estão produzindo energia suficiente, por isso o sintoma de cansaço. Olha que interessante, gente, para a imunidade, percebam que são várias vitaminas importantes para a imunidade. A vitamina A, C, D, E, B1, B6, B9, e ainda entra o cobre, o iodo, o selênio e o zinco. Então, gente, a gente tem vários elementos que são fundamentais para a nossa imunidade. Na carência de algum deles, a minha imunidade fica prejudicada. Para a saúde celular, gente, principalmente em relação ao DNA, quem que nos protege? Quem que protege essa saúde celular? A vitamina B3, a B9, a B12, o cálcio e o cobre. Em relação às doenças cardiovasculares, gente, quais são as vitaminas importantes para proteger o nosso coração e tudo que está relacionado a ele, que está em relação à pressão arterial, enfim. Vitamina A, vitamina D, e depois entra o cromo, o magnésio, o selênio e o zinco. Prometo que é a última tabela, mas é que nós temos muitas funções no nosso corpo, né? Gente, para a regulação hormonal, vai ser interessante, vai ser importante a vitamina K, a vitamina B5 e o mineral cálcio. Para a nossa visão, a vitamina A, C, B3 e B6. E a nossa saúde óssea? Nossa saúde óssea, quando a gente fala em saúde óssea, geralmente a gente pensa cálcio e vitamina D. Só que não são só essas, gente. A vitamina A, a vitamina C, a vitamina D, a K, assim como cálcio, cobre e manganês. Além disso, gente, suporte para artrite. Aí são vitaminas do complexo B, a B3, B5 e B6. E a força e resistência muscular, gente, está relacionada à vitamina D, E, B1, B5, B7, além do cálcio. E por último aqui, a energia, nossa energia está associada a quem? B2, B5, B6 e B12, percebam que são do complexo B. Bom, então, gente, existe um consenso em que existe uma conexão, né, entre a carência de vitaminas e de minerais. Por quê? Porque geralmente as pessoas que desenvolvem carência de vitamina é porque não têm uma alimentação adequada e com isso elas também vão ter uma carência de sais minerais. Bom, em diversos lugares do mundo, gente, muitas pessoas não se alimentam de quantidades suficientes, então, de carne, ovos, peixe, leite, frutas, legumes e vegetais. Mas não é só isso, né, gente? É se alimentar, ter uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada, mas também de quantidades suficientes de cada um desses componentes para que a gente esteja aí suprindo o nosso corpo. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que a alimentação de vocês é ok, é balanceada? Como é que está a alimentação? Pensem um pouquinho.
É difícil ter uma alimentação extremamente equilibrada, né? Às vezes a gente até pensa que está conseguindo alcançar essa alimentação ideal, e aí a gente acaba cometendo algumas falhas de informação, tá, gente? Porque manter uma alimentação adequada não é tão fácil, porque depende também de nós termos informações sobre o preparo dos alimentos. Porque, por exemplo, não basta eu consumir determinados alimentos, mas eu tenho que consumi-los da forma adequada. Não estou entendendo, Débora, o que tu está falando? Gente, tem alguns alimentos que eles devem ser consumidos crus. E outros, ao contrário, devem ser cozidos, para que a gente tenha maiores benefícios dele. Então, é difícil, sim, a gente ter essa alimentação variada e ainda com o preparo adequado, na quantidade certa para a minha pessoa. Ainda tem essa questão, somos seres individuais, cada um de nós vai ter necessidades diferentes. Embora, gente, é muito comum na área da saúde, a gente cria tabelas, né, com médias de consumo. Então, eu inclusive vou apresentar para vocês isso. Existe um cálculo médio das necessidades diárias de cada pessoa. Mas, logicamente, isso varia um pouco de pessoa para pessoa, conforme o nível de atividade física dessa pessoa, conforme a idade, conforme o tamanho dela, composição corporal. Pessoas maiores vão necessitar de mais vitaminas e sais minerais do que pessoas com constituição física pequena. Vocês não me conhecem pessoalmente, mas eu tenho um cliente que fala que eu sou quarto de quilo. Que eu sou uma pessoa pequena, então eu não posso me comparar com uma pessoa com 1,90 m, 2 metros, que vai ter uma necessidade de nutrientes muito diferente. Muito bem. E quando que eu devo, então, estar suplementando? Gente, se a gente não consegue manter uma alimentação variada, com o preparo adequado, com as orientações certas, a gente vai ter alguma dificuldade, sim, em alguma vitamina ou sal mineral. Então, é interessante estar entrando com a suplementação. Outra questão que a gente tem que estar observando é que, muitas vezes, pela correria do dia a dia, a gente se alimenta menos vezes durante o dia. E, às vezes, isso não favorece também a absorção desses nutrientes. Porque cada nutriente, gente, ele vai ser absorvido de uma forma um pouquinho diferente no nosso corpo. Tá? E aí tem alguns elementos que ajudam na absorção de outros, e ao contrário também. Existem alimentos que se nós consumirmos juntos, eles vão atrapalhar a absorção do outro. Assim como tem outros alimentos que, se a gente combinar o consumo deles com outros elementos, eu vou ter o favorecimento da absorção. Vou usar um exemplo. Vitamina D. A vitamina D, o ideal dela é consumir junto de uma fonte de gordura. Então, o ideal para quem toma vitamina D é tomar a vitamina D, por exemplo, antes do almoço ou depois do almoço, né? Desde que no almoço tenha uma fonte de gordura. Você vai estar facilitando a absorção dessa vitamina. Então, para cada elemento no nosso corpo, a gente vai ter aquilo que ajuda e aquilo que atrapalha. Aqui, gente, é interessante a gente lembrar que quando a gente fala de suplementação, a gente está falando de um complemento e não de substituto. Não significa que eu tomar complemento, eu posso ter uma alimentação qualquer. Não, né? Até porque, gente, uma alimentação qualquer vai encher o meu corpo de radicais livres. Então, assim, é legal evitar alimentos ultraprocessados, buscar sempre por alimentos que nós mesmos façamos, né? Tenhamos que a gente use do elemento natural, né? Mas que a gente haja sobre ele. Então, quanto menos processos esse alimento passar, melhor, né? Cuidados também com o preparo, no uso dos utensílios. Então, a gente sabe que deve evitar o plástico, não é legal o alumínio, porque eles vão acabar liberando substâncias que no nosso corpo não vão ser bacanas.
vão atrapalhar também o nosso metabolismo, tá? Bom, quando a gente está complementando uma vitamina, ou sais minerais, a gente então está dando um suporte à nossa alimentação, aquilo que deveria vir por completo através da alimentação, mas que hoje em dia é muito difícil a gente obter. Gente, não tem um alimento que tenha todos os nutrientes necessários, mas uma dica importante também é priorizar os alimentos da época. Por que eu coloquei essa situação? Porque as necessidades do nosso corpo, elas também variam, gente, conforme a estação do ano, conforme o clima, conforme até questões relacionadas ao estado emocional. Por exemplo, no inverno, nós temos uma necessidade maior de apoio ao nosso sistema imunológico. Então, todas as vitaminas e sais minerais relacionados ao sistema imunológico devem ser consumidos em maior quantidade ainda no inverno, quando o inverno é como o nosso, né? Que a gente tem aí oscilações de temperaturas e temperaturas mais baixas, tá? Em geral, as frutas da época, os vegetais da estação, eles trazem um teor maior dessas vitaminas que são necessárias naquele momento. Então, por isso que é bacana a gente estar consumindo os alimentos, tanto frutas quanto vegetais, da época, tá? Porque eles vão estar nos dando um suporte maior para aquele momento. E, gente, eu venho aqui mostrar para vocês uma forma, né, que é um programa de nutrição da doTERRA. É uma forma de complementação. Então, aqui tem 2 produtos, tá? É o VM Complex, que é o complexo vitamínico, e tem também o ômega, o X-ômega. Bom, eu vou falar bastante hoje, gente, vou me deter mais nas vitaminas e sais minerais, porque senão a gente vai ficar até a meia-noite. Não se assusta. Gente, esse programa de nutrição da doTERRA, ele foi formulado, foi pensado para nos oferecer os níveis adequados, né, de nutrientes essenciais, tá? Adequados para dar um suporte à nossa saúde. E ele vai ter, então, 22 vitaminas e sais minerais essenciais, dentro de uma combinação equilibrada. O que significa isso? Eu não vou ter a mesma quantidade de cada uma. Por quê? Porque a necessidade do meu corpo em relação a cada vitamina e aos sais minerais é diferente. Eu vou precisar de quantidades diferentes de cada uma. Então, foi feito aqui uma combinação equilibrada dessas vitaminas essenciais. Além disso, gente, é importante a gente lembrar que quando a gente está ingerindo alguma coisa, a gente quer ingerir um produto de qualidade. E a gente quer ingerir um produto que seja natural. Por quê? Porque a gente quer um produto que não vá nos causar nenhum malefício. E aqui é interessante, gente, porque houve a preocupação da doTERRA em encapsular o VM Complex em cápsulas vegetais que são livres de lauril sulfato de sódio. O lauril sulfato de sódio, gente, é um componente, inclusive, usado até em produtos para limpeza, tá? Então, eles não são bacanas. Quando as cápsulas têm essa substância, isso não vai ser tão bacana para o nosso corpo. Além disso, gente, as vitaminas e sais minerais, os minerais que tem aqui no VM Complex, eles são quelados. O que significa ser quelado? Significa que ele vai ter uma maior absorção e biodisponibilidade no nosso corpo. Por quê? O quelamento, gente, é como se tivesse uma capinha de proteção para fazer com que ele consiga chegar até o órgão, até a parte do órgão correta para ser absorvida. E com isso, ele não vai competir entrando na nossa corrente sanguínea por uma outra região ali do nosso trato gastrointestinal que não seja a mais adequada, que não garanta a maior absorção dele, tá? Além disso, gente, ele vai entrar também nas nossas células de forma mais fácil. Então, tudo que está dentro desse complexo, gente, é importantíssimo para a nossa manutenção dos ossos, para a manutenção da nossa imunidade,
eles têm várias vitaminas antioxidantes. E aí agora a gente vai falar de algumas características das vitaminas, incluindo a carência delas, né? E por que é bacana a gente estar suplementando. Antes disso, gente, de uma forma bem... Eu sei que não fica tão fácil enxergar, principalmente quem está no celular, mas aqui estão as informações que estão no próprio frasco, tá? Aqui tem todas as informações nutricionais. O que eu quero lembrar aqui para vocês? Essas informações nutricionais são referentes a 4 cápsulas, que é a recomendação para um adulto, tá? Para um adulto acima de 19 anos. Essas recomendações, gente, olha que legal. Aqui na primeira coluna está a quantidade de cada vitamina e de cada sal mineral que tem aqui no VM Complex, e do lado está a porcentagem da nossa necessidade diária, tá? Então, quantos por cento da nossa necessidade diária essa vitamina essa quantidade de vitamina está suprindo? Vocês vão perceber que várias estão acima de 100%, porque, de fato, gente, são vitaminas muito importantes para o nosso corpo. Assim como outras, elas estão numa quantidade menor. Por quê? Porque a gente também precisa cuidar, gente, que algumas vitaminas, elas em altas quantidades, elas não vão trazer problemas para o nosso corpo, mas outras vão. Então, existem vitaminas que, de fato, a gente vai precisar de pouca quantidade para apoiar o nosso metabolismo, e o excesso dessas vitaminas não são bacanas. Então, considerando aqui que a gente está cuidando da alimentação e que estamos fazendo uma suplementação, existe um equilíbrio aqui dentre os nutrientes para que a gente, de fato, esteja apoiando de forma adequada a nossa saúde. Tá? Gente, falando um pouquinho da vitamina A. A vitamina A, gente, ela tem a função de regular o nosso metabolismo e o crescimento celular. Então, ela vai regular a expressão de genes, que são aqueles códigos genéticos que estão lá dentro do nosso núcleo celular, e com isso vai regular o crescimento celular, e também é essencial para a nossa visão. Ela tem uma importância no sistema imune, porque ela facilita também a diferenciação dos leucócitos. Os leucócitos, gente, são os nossos glóbulos brancos, mas quando a gente tem por exemplo, algum vírus, alguma bactéria ou algum agente que o nosso corpo reconheça como estranho, esses leucócitos eles vão se diferenciar, porque eles têm níveis diferentes de batalha, digamos assim. A gente tem os que vão para a primeira batalha, o batalhão de choque, digamos assim, né, o de frente, e depois nós temos outros batalhões que vão ir vindo na sequência, tá? Então, para isso é importante que, além de reconhecer aquilo que está estranho, aquilo que está diferente no nosso corpo, o nosso sistema imunológico ainda tem que reagir nessa cascata de forma adequada. Bom, além disso, gente, a carência de vitamina de vitamina A no nosso organismo, ela vai se refletir principalmente na nossa saúde ocular. Ela pode causar aquela questão da cegueira noturna, né, da dificuldade de enxergar de noite. Então, quem tiver esse sintoma, já pode abrir o olho, né, e verificar as suas taxas de vitamina A. Além disso, a vitamina A, como ela atua na nossa pele e cabelo, ela vai podendo estar associada a problemas de pele, ao enfraquecimento do sistema imunológico, a um atraso no crescimento e também problemas de reprodução. Bom, agora falando da vitamina C. A vitamina C, gente, conforme a gente já viu ali nas tabelas também, ela tem diversas funções fisiológicas, mas ela é um potente antioxidante, tá? Então, ela é bastante conhecida por esse poder antioxidante. Nós temos aí os nossos óleos essenciais cítricos também, que nos ajudam nessa questão antioxidante e vão dar suporte aqui à vitamina C. Mas, além disso, gente, ela vai ter efeitos benéficos, então, contra o câncer, doenças cardiovasculares, catarata, colesterol elevado, oxidação lipídica, hipertensão, envelhecimento, dentre outras questões. A carência da vitamina C, gente, ela vai estar fortemente associada a uma sensação de cansaço, de fraqueza,
e de irritabilidade. E a deficiência grave, ela é chamada de escorbuto. E o escorbuto, gente, ele vai causar hematomas, problemas nas gengivas e nos dentes, no cabelo, pele seca e anemia. Tá? Vitamina D. Bom, aqui, gente, eu tive lendo bastante sobre a vitamina D, até porque ela se tornou a queridinha da pandemia, né? É um auê aí com a vitamina D. Mas vamos entender o porquê disso, então. Gente, a vitamina D, ela vai atuar não só na parte óssea. A gente sabe que a vitamina D, ela atua no nosso corpo, né, como um hormônio, e ela vai regular, sim, o nosso metabolismo de cálcio, de fósforo, e o nosso metabolismo ósseo. Ela, sim, ela está atrelada à nossa condição óssea. Ela também tem um papel importante, a tolerância à glicose, e ela vai estimular tanto, nessa questão da glicose, tanto a secreção da insulina, como ela também aumenta a sensibilidade aos receptores de insulina. Gente, olha que importante essa informação. O diabetes tipo 2 é justamente resistência da minha membrana celular à insulina. E a vitamina D, ela faz o oposto. Ela ajuda a sensibilizar a membrana à insulina. Então, ela vai ser um bom suporte, inclusive preventivo, de diabetes 2. Mas, além disso, gente, ela vai atuar no sistema imunológico, regulando várias etapas do sistema imunológico. Então, ela regula alguns agentes que são chamados aqui de CD4 e CD8, os linfócitos T, e células que apresentam os antígenos. Gente, nosso corpo tem antígeno, tem anticorpos, tem uma galera ali. Mas o nosso sistema imunológico, para ele funcionar, ele funciona assim. Às vezes, tu tem uma novidade no corpo, algo que o nosso corpo nunca viu. Ele vai demorar para reconhecer essa novidade como um agente ruim. E essa demora, às vezes, permite com que este micro-organismo, seja vírus, seja bactéria, ele dá tempo para esse micro-organismo se reproduzir, né? Fazer a interferência dele no nosso corpo e dá tempo, então, de iniciar a infecção. Aí o nosso sistema imunológico entra em alerta e vai lá combater. Às vezes ele consegue combater, às vezes ele demora um pouco para combater e às vezes ele tem dificuldade, ele vai precisar de ajuda para combater. Beleza? Só que uma vez que isso tenha sido feito, fica como se fosse um retrato falado, tá? O retrato falado para o nosso sistema imunológico é a função da vacina. A vacina nada mais é do que nos apresentar, antes da gente ter o problema inativo. Porque aí a gente fica lá com o retrato falado e no momento em que, de novo, esse vírus, essa bactéria entrar em contato com o meu corpo, eu já tenho lá o retrato falado, então eu já vou identificar aquilo como ruim, e aí o sistema imunológico já age de forma muito mais rápida, não permitindo, então, ou diminuindo muito as chances desse micro-organismo se desenvolver. Então, gente, olha só, a vitamina D é importante nessa questão, né, de estar formando esse retrato falado, e de estar apresentando esse retrato falado no início, logo que a gente tem um agente estranho em contato com o nosso corpo. Bom, ela vai atuar também a nossa autoimunidade e aumenta também, tem uma relação com o tônus e força muscular e cerebral. E ainda no coração, gente, a vitamina D vai controlar a nossa função cardíaca e pressão arterial, porque ela controla lá algumas um tipo de célula específica que vai ter uma função, uma ação grande na nossa parte cardíaca. Então, olha o quanto é importante essa vitamina no nosso corpo. E, gente, a carência de vitamina D, ela vai estar relacionada, na verdade, a diversos sintomas, a diversos problemas. Mas os mais comuns são fraqueza nos ossos, podendo, inclusive, estar associado com osteopenia, com osteoporose, dores musculares, sensação de fadiga, fraqueza e mal-estar, enxaqueca
e ela está associada à depressão. A associação dela à depressão, gente, vem dessa questão da fadiga e fraqueza. Em geral, quando se tem baixas taxas de vitamina D, a pessoa fica muito prostrada, ela realmente se sente fadigada. E quando a gente acaba ficando prostrado, cada vez mais quietinho, com isso vem a sensação, a emoção da tristeza, e aí isso pode, então, evoluir para um estado de depressão, tá? Gente, a vitamina D nós encontramos em vários alimentos, mas ela é fundamental, o que é fundamental para a produção de vitamina D é a nossa exposição ao sol. Então, para a gente ter bons níveis de vitamina D, nós devemos nos expor ao sol, sem protetor solar, com janela aberta, né? Expor mesmo a pele ao sol, todos os dias, tá? O ideal é de 15 a 20 minutos, claro que cuidando a intensidade do sol, certo? Aqui no sul, a gente tem uma dificuldade, às vezes, né? Com essa exposição ao sol, principalmente no inverno. Então, a gente tem que estar sempre de olho nessas taxas de vitamina D, tá? Outra situação, gente, tem estudos também que apontam que a carência de vitamina D, inclusive entre as crianças, ela é muito grande em todo o mundo, tá? Porque a gente cada vez se expõe menos ao sol, a verdade é essa, né? Bom, outra vitamina importante para o nosso corpo é a vitamina E. E a vitamina E, gente, assim como a vitamina C, ela é extremamente antioxidante. Ela é uma vitamina lipossolúvel. O que significa isso? Solúvel em gordura. Então, é uma daquelas vitaminas, assim como a D, que também é lipossolúvel, que vai ser interessante ser consumida junto a uma gordura. E ela vai ajudar a manter a integridade das membranas celulares. E isso, gente, é fundamental para a nossa saúde celular. Além disso, ela é indispensável para a saúde do coração, dos olhos, previne câncer e ainda tem funções de sinalizador celular e regulação de expressão gênica. Bom, gente, a deficiência de vitamina E pode prejudicar os reflexos, a coordenação motora e causar dificuldade, inclusive, para andar, além do enfraquecimento dos músculos. A vitamina D, ela vai nos proteger por essa ação antioxidante, gente, só lembrando, né, reforçando, na verdade, a informação. Ela vai proteger as nossas células contra lesões causadas pelos radicais livres. E esses radicais livres, lembrando também que eles são subprodutos, então, da atividade celular normal ou da nossa alimentação e participam de reações químicas com as células. Bom, aonde que eu encontro vitamina D? Vocês percebem que nos slides sempre tem aqui a fonte também, né? Tem vários óleos vegetais, em frutas secas, abacate, mamão, gema de ovo. Tem vários elementos que possuem essa vitamina em diferentes quantidades, tá, gente? Vitamina K. A gente ouve pouco dessa vitamina, né? Só que ela é 10. Ela é super importante. Gente, vitamina K também é lipossolúvel. E ela vai ser indispensável, vai ser muito importante para a nossa coagulação sanguínea. Ela participa da cascata de coagulação. Isso é muito importante, gente, porque o nosso corpo necessita dessa cascata de coagulação para que a gente não tenha problemas hemorrágicos. É normal que no dia a dia a gente tenha micro-rupturas, inclusive de vasinhos, de vasos sanguíneos, internamente, às vezes por um esforço muscular, às vezes porque a gente bateu mesmo em algum lugar e rompe lá, né? Para eu não ter um hematoma muito grande, o que acontece? Entra em ação lá a cascata de coagulação, vai lá e tapa aquele furinho pequenininho que foi de uma lesão rapidinho ali, que aconteceu no dia a dia. Não acontece maiores problemas, eu não tenho perda sanguínea, não tenho nenhum comprometimento em função disso. Mas isso porque a minha cascata de coagulação está ok. Cascata de coagulação, gente, é porque o coágulo que é formado para cobrir o buraquinho ali da lesão, ele depende de vários fatores, tá? Então, é literalmente uma cascata. Um vai chamando o outro, produzindo o outro, até que se forma, então, o coágulo. Bom,
Além disso, gente, a vitamina K, ela também participa da formação dos nossos ossos. A vitamina K, que participa da formação dos nossos ossos, ela está relacionada com a nossa flora intestinal. Então, assim, tem essa vitamina K, que é a K2, que depende de uma flora intestinal adequada, saudável. E essa vitamina aqui, ela vai ser indispensável à síntese desse hormônio, osteocalcina, que, por sua vez, vai se mostrar necessário para a formação da matriz óssea. Bom, e aí? O que acontece? Gente, algumas pessoas têm deficiência de vitamina K justamente porque tem alguma questão gastrointestinal. E aí, quando a pessoa tem uma questão gastrointestinal que está relacionada à absorção de gordura, lembrando que a vitamina K é lipossolúvel, então ela vem juntinho ali de uma gordura, ela vai ser facilitada com a ingesta de gordura junto. Se eu tiver problemas para absorver gordura, eu vou ter também problemas para estar absorvendo a vitamina K. Também problemas no fígado podem gerar a mesma situação, porque o fígado, gente, ele vai produzir a bile. A bile é um componente que vai lá no nosso intestino, no duodeno, e vai quebrar moléculas grandes de gordura em pequenas para que o nosso corpo possa absorver. Quando o meu fígado não está legal e não produz bile o suficiente, eu tenho uma dificuldade de quebrar as moléculas grandes de gordura que eu consumo através da alimentação em moléculas pequenas o suficiente para o meu corpo conseguir captar, conseguir passar ali a barreira para entrar na minha corrente sanguínea. Aqui lembrando, gente, também que é bastante frequente a carência de vitamina K em situações de dietas de restrição e também aquelas pessoas que fazem bariátrica, né, que fazem alguma cirurgia relacionada ali ao trato gastrointestinal, porque justamente vai interferir nessa absorção de gordura aqui, interferindo na quantidade de vitamina K absorvida. Além disso tudo, gente, não preciso nem lembrar, diarreia e essas situações também prejudicam a flora intestinal, então vão acabar influenciando também nessa absorção aqui. E o que a falta dessa vitamina pode causar, gente? Pode causar sangramentos. Como ela está relacionada fortemente à cascata de coagulação, os principais sintomas, digamos assim, eles estão relacionados, então, à hemorragia, tá? Então, a sangramentos na pele, nariz, ou então até mesmo ferida no estômago. Além disso, gente, também é possível observar um enfraquecimento dos ossos, tá? Assim como um excesso no fluxo menstrual nas mulheres, certo? Gente, complexo B. O complexo B, eu fiz aqui uma síntese, porque ele é extremamente importante, mas ele tem vários componentes, né? Então, ficaria um pouco extenso eu falar de cada um aqui, então eu optei por trabalhar ele de uma forma geral. As vitaminas do complexo B, gente, elas são importantíssimas para a nossa boa saúde, tanto mental, quanto da pele, do cabelo, melhora a nossa digestão, ajuda na absorção de vários nutrientes, é importante para a nossa saúde gastrointestinal, para as nossas funções metabólicas, e além disso, gente, ela vai melhorar a conversão dos alimentos em energia, e também favorece a formação das células vermelhas. Ela participa aqui da formação das células vermelhas. Então, gente, percebam que as vitaminas do complexo B, elas atuam em diferentes setores, digamos assim, né, do nosso corpo e da nossa saúde. As vitaminas do complexo B, elas vão poder ser classificadas, gente, de 3 formas, tá? Então, de acordo com as suas funções fisiológicas, como liberadoras de energia, então, facilitando a liberação de energia, conforme as suas funções hematopoéticas, então, na formação dessas células vermelhas, ou ainda tendo essas outras funções relacionadas ao nosso metabolismo. Bom, Débora, e a carência? O que vai fazer, quais sintomas eu vou ter, né? O que pode me levar a uma carência do complexo B? Cansaço fácil.
Então, é aquela situação onde, aos pequenos esforços, eu tenho um cansaço físico importante, uma sensação de cansaço físico. Gente, ela está associada à depressão, à irritabilidade fora do normal, a alterações do sono, perda de apetite, náuseas, alterações na língua. Essas alterações são superfície áspera, escura, tá? Ou avermelhada, sensível e irritada. A carência da vitamina B pode também causar diarreia, dormência nas pernas e nos pés, tremores e dor de cabeça. Então, são vários os sintomas associados à carência desse complexo, tá? Lembrando que aqui eu quero fazer um parênteses. Muita gente, eu tenho observado, né, que muitas pessoas estão tendo queda de cabelo. E tem sido bastante frequente as pessoas que me procuram querendo saber dos óleos essenciais para queda de cabelo. E nós temos ótimos óleos essenciais para apoiar essa situação. Mas a gente tem que lembrar, gente, que tanto pele quanto cabelo tem uma questão externa, mas tem uma questão interna. Então, quando a queda de cabelo, por exemplo, está associada a uma carência de vitamina, eu preciso também suplementar a vitamina. Não basta eu estar favorecendo o meu couro cabeludo para o crescimento, estar favorecendo a circulação sanguínea através do óleo essencial. O alecrim faz muito bem isso. Ele trabalha ali o nosso couro cabeludo, trabalha a circulação, mas o óleo essencial de alecrim, ele não tem a biotina, que é a vitamina B7, que é essencial para o crescimento do cabelo e também para manter, né, a juventude, digamos assim, a qualidade da nossa pele. Então, por isso que é interessante, gente, associado ao uso dos óleos essenciais, nessas questões de pele e cabelo, a gente está fazendo a suplementação de vitaminas e sais minerais, tá? O selênio é um mineral que também é muito importante para o cabelo. Bom, falando um pouquinho dos minerais, eu trouxe aqui alguns deles, tá? Falando especificamente da carência de alguns minerais. Gente, a carência do manganês, ela pode causar um descontrole do açúcar sanguíneo, ou seja, da glicose sanguínea. E, com isso, favorecer ou causar o diabetes tipo 2. Então, ela está associada ao diabetes tipo 2. Assim como ela está associada, falando de carência, tá, pessoal? Carência de manganês também está associada à perda de peso, a dermatites, é outra situação que tem sido muito frequente hoje em dia. A náusea, vômito, redução da capacidade reprodutiva e dificuldade no metabolismo dos carboidratos. O cobre, gente. O cobre, a deficiência de cobre no nosso organismo podem causar os sintomas de fadiga, anemia, um número reduzido de glóbulos brancos, ou seja, vai interferir na nossa imunidade também, osteoporose e danos aos nervos, danos neurológicos relacionados a danos estruturais nos nervos. A deficiência de ferro já é um pouco mais conhecida por nós, né? A deficiência de ferro, é a causa mais comum de anemia. A anemia, então, é a baixa taxa de hemoglobina, né, de hemácias no nosso corpo, e com isso a gente vai ter um prejuízo aí do aporte de energia às nossas células, e em decorrência disso a gente vai ter sintomas de cansaço, de fadiga, de dor de cabeça, tudo isso atrelado a essa anemia. Hipocalemia, ou seja, pouco cálcio. A falta de cálcio, gente, num primeiro momento, ela não vai ser tão verificada, digamos assim, ela não vai apresentar sintomas tão visíveis. Porém, à medida que ela vai se agravando, ela podem surgir, então, sintomas bastante sérios, tá? Que são sintomas como debilidade dos ossos, problemas nos dentes, mas também problemas de palpitação cardíaca. Por quê? Gente, a gente pensa muito no cálcio relacionado aos ossos, né? Mas poucas pessoas lembram que o cálcio está relacionado à contração muscular. Cada vez que eu faço uma contração muscular, eu uso cálcio. Gente, o nosso coração, ele contrai quantas vezes por minuto?
uma média de 80 contrações por minuto. Ou seja, eu uso muito cálcio. Eu preciso de cálcio para manter esse ritmo adequado, para manter o meu ritmo cardíaco adequado. Se eu tiver com uma taxa baixa de cálcio, eu vou poder estar interferindo, então, nas minhas contrações cardíacas, assim como nas contrações musculares em geral, tá? De todo o meu corpo. Então, o cálcio é um mineral bastante importante. Bom, e por fim, gente, na carência do zinco, a gente pode ter perda de cabelo, lentidão, irritabilidade, e, além disso, pode estar, então, com o paladar e o olfato alterado, prejudicado. Eu vou... eu acho, gente, que nós vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar a turma aí. Como é que estamos? Gilberto, eu quero uma ajudinha tua. Como é que estamos em relação a tempo? Muito bem. Porque eu tenho uma outra parte do material, mas eu acho que a gente vai deixar para uma próxima investida, que aí eu vou falar com bastante carinho do ômega. Mas, gente, o que eu quero lembrar vocês é que o complexo esse vitamínico, ele é fantástico, gente, porque ele é feito, então, de produtos naturais, ele não tem nenhum aditivo. Nosso organismo consegue aproveitar bem esses sais minerais e essas vitaminas que tem nesse complexo, e isso vai, com certeza, favorecer a nossa saúde. Em relação à dosagem, a recomendação são 4 cápsulas diárias, mas lembrando que a gente pode ter um bom senso aí, pensando na sua alimentação. Então, se eu tenho uma alimentação super equilibrada, bem balanceada, daqui a um pouco 2 cápsulas diárias são o suficientes, né? Então, eu tenho que estar pensando, de fato, né? Como que eu estou levando a minha vida para estar dando o suporte adequado. Gente, me coloco à disposição, eu tinha um slidezinho final aqui, que eu vou ir até ele. Me coloco à disposição para as perguntas. E aí vamos deixar o ômega X ômega para uma próxima. Eu sempre falo demais, né, Gilberto? Tá perfeito, Débora, tá perfeito. Na realidade, tu passa informações muito claras, muito precisas, né? E a gente fica sempre curioso para como vai ser a próxima live, né? Na realidade, primeira coisa, assim, parabéns por essa incrível apresentação, né? Tu prepara com tanto amor e carinho que a gente consegue sentir aqui no outro lado da tela como se a gente estivesse pessoalmente falando contigo. Então, gratidão mesmo. Sei que muitas pessoas aí estão impactadas, né? E felizes de saber como se cuidar e cuidar melhor da sua saúde. Em segundo ponto, parabéns a todos aí também que estão até agora nessa live, né? Para poder prestigiar esse momento tão especial, né? E para aprender um pouco mais. Na realidade, o processo de aprendizado e memorização ele é contínuo. Por isso que tem muitas pessoas até dizem assim, mas por que tem tanta live? Né? Porque a repetição é a mãe do aprendizado, que é o pai da ação e que é o arquiteto da realização. Né? Então, tem muita gente que conhece todas essas vitaminas, ou conhece todos os nutrientes, todas as coisas, mas ainda não consegue botar em prática todas essas coisas, ou ainda precisa de um novo oxigênio de informações para que essas coisas se concretizem e entrem em prática. Então, é muito importante, muito esclarecedor e importante, né, sempre essa contribuição da Débora aí, que tem sido incrível e impactante, né? Algumas pessoas, de repente, podem perguntar, mas, nossa, e se eu não sei como equilibrar tudo isso? Bom, ela faz também trabalho de personal trainer, né? Tanto online quanto pessoalmente. Então, vocês também podem consultar a Débora aí, buscar mais informações, né? Informações concretas, e daqui a pouquinho ainda, né, nós vamos passar mais uma informação.